dia, queridas pessoas, bom dia. Feliz de estar aqui em mais uma quinta-feira, onde nós vamos tratar um tema tão especial, tão dolorido ainda, tão sofrido ainda, mas que eu acredito que hoje, quem ainda não teve esse olhar, quem ainda não despertou para esse olhar, que eu humildemente vou trazer aqui, sem querer trazer longe de mim, né? Absoluta certeza, razão, não. Hoje eu venho aqui com meu coração expandido e transbordando de amor, para que a gente possa olhar para esse tema do câncer com mais amor, por aqueles que estão vivenciando o câncer, por mais amor por aqueles nos nossos sistemas que vivenciaram o câncer, por nós, caso estejamos vivenciando o câncer, mas também com o coração transbordando de fé, de esperança e de certeza que a gente pode influenciar na nossa vida, na nossa saúde e na cura do câncer. Olhando para a gente enquanto seres espirituais que somos, seres espirituais, seres sistêmicos e seres físicos, mas sobretudo sobre seres imortais. Então essa é a proposta do meu coração para a nossa live de hoje. Eu vou deixar o tema aqui. Um olhar espiritual, sistêmico e físico. Então deixa eu fixar ele aqui e eu rapidinho ir aqui fora pra gente aqui fora compartilhar. É rapidinho. Vamos ver como tá. Voltamos. Seja bem-vinda. E às vezes vocês vão me ver me mexendo muito aqui na cadeira, porque eu tenho um ciricutico de querer ficar com as pernas cruzadas, mas não dá para ser, principalmente por muito tempo, né? Então eu fico cruzando, descruzando, porque eu fico mais confortável com as pernas cruzadas, mas as pernas não entendem isso, elas não gostam muito. Então nesse momento eu vou pedir que a gente inspire, expire um pouquinho, lenta, profunda e suavemente. E na medida que a gente inspira, a gente traz pra gente, subindo pela sola dos nossos pés, vindo da terra, a força daqueles que vieram antes de nós, nossos pais, avós, bisavós, ainda que não os tenhamos conhecido. E na medida que a gente inspira, a gente sente essa força da vida que chega até nós, fortalecendo o ser espiritual que somos. E sentimos também que essa inspiração nos conecta com o Pai, Criador de tudo que é e que há, e conectados com essa energia que vem do Criador, com a energia que vem dos nossos ancestrais,
nós chegamos no aqui e no agora. Sentimos nosso corpo. Se existe alguma parte dele que está em desconforto. E talvez que informação esse desconforto traz para mim. E nesse momento, nós sentimos a presença dos nossos guias espirituais, anjos da guarda, seres angelicais, seres de luz, a derramar em nós fluidos de bálsamos, de bênçãos, de cura espiritual, cura sistêmica, cura física. Inspirando e expirando, nós vamos voltando um pouquinho pro aqui, pro agora, sentindo o que se requer para esse momento. E hoje, né, eu senti de trazer para nós, deixa eu diminuir aqui um pouquinho o som, senti de trazer para nós o tema do câncer. Às vezes eu vou dormir, já sei qual é o tema. Às vezes eu acordo e já sei qual é o tema. E às vezes nesse processo de oração, de meditação, o tema chega para mim. E foi assim que ele chegou hoje. Eu estava ouvindo, né, as pílulas inspiradoras do bem, do Ricardo Mello. E na verdade, sem querer, eu apertei na pílula noturna, onde ele responde perguntas, né? E lá ele respondia uma pergunta de uma paciente sobre o tratamento do câncer. E aí eu senti que realmente era sobre o câncer que nós iríamos conversar hoje. Conversar de uma forma diferente, porque as campanhas são inúmeras, né? Quando se trata de câncer, a divulgação dos tratamentos físicos também. E eu não vou ousar aqui estar falando de tratamentos que eu desconheço, mas vou também trazer para nós aqui na nossa conversa um tratamento de cura natural que eu conheço, que eu já vivenciei, que eu vejo as pessoas vivenciando. Mas a gente vai começar olhando para onde tudo começa em nós. E tudo começa sempre aqui dentro, no espírito. Nunca é só sobre o corpo. O corpo, quando algo aparece no corpo, isso já está me sinalizando que existe uma causa. O câncer no corpo, ele já é a consequência de que algo aconteceu no meu espírito, que algo aconteceu no meu sistema, e agora o corpo está me mostrando para onde eu preciso olhar, o que eu preciso curar. Porque Jesus, ele disse para nós muitas vezes, né, que a nossa fé nos cura, que aquilo que nos contamina não é o que entra pela nossa boca, mas o que sai do nosso coração. E a gente muitas vezes esquece que somos seres espirituais vivendo uma experiência na Terra. E na medida que a gente esquece isso,
a gente esquece de como cuidar do nosso corpo espiritual e acaba esquecendo também do corpo físico. Mas no momento que eu olho para mim enquanto ser espiritual e sei que vim aqui para evoluir enquanto espírito, que acima de mim, independente de eu acreditar ou não, existe um Deus que está no céu, que alguns vão chamar de Criador, que outros vão chamar de Universo, e que todos estão certos, porque Deus, o que é Deus, né? Já tem no livro dos Espíritos o que é Deus. Não é quem é Deus, porque Deus não é um ser como nós, de carne e osso. Apesar de Jesus ter vindo e ter reencarnado aqui representando Deus. Então Deus, ele está em tudo, em todas as partes, e também está em nós. E se nós olharmos para nós, lá desde a nossa infância, mas é onde é preciso a gente fazer esse movimento de conhece-te a ti mesmo. A gente vai olhar e vai saber quais foram os instintos que a gente já trouxe. Às vezes a gente já chegou aqui sendo uma criança mais melancólica, mais introspectiva, que não era muito de falar sobre o que sentia, às vezes nem chorar. A gente engolia o choro, guardava o choro. Muitas das coisas se fortalecem na infância. A grande maioria delas. E aí a gente vai dizer que nessa existência ela surgiu lá. Mas quando a gente olha, né, com esse olhar mais expandido, a gente sabe que a infância é a manifestação daquilo que eu já trago enquanto espírito. E é óbvio, é fortalecido no meu período de gestação, pelo que eu passo enquanto estou na barriga da minha mãe, entre aquele sistema familiar que vai me receber, mas que eu já estou recebendo ali, tudo que está ao redor, assim como as memórias pessoais e transgeracionais que passam de geração em geração. Então, muitas vezes, eu trouxe para trabalhar o perdão. Mas desde a infância, eu tenho essa dificuldade de não perdoar. E também, na medida que eu tenho dificuldade de não perdoar, eu tenho uma dificuldade de entender mais Deus, de me conectar com Deus. Porque na medida que a gente se conecta com Deus, que a gente sabe que não cai uma folha se não tiver a permissão de Deus, é mais fácil entender algo que aconteceu comigo e trabalhar esse perdão. Por quê? Porque se não existe nada sem a permissão de Deus, não existe injustiça. Logo, se não existe injustiça, existe algo antes do que eu posso lembrar que me conectou com aquele evento que eu estou passando agora e que eu não quero perdoar. E nesse momento que eu dificulto esse perdão, e eu estou trazendo aqui o perdão, porque quando a gente fala sobre câncer, sobretudo, em vários casos que eu conversei com pessoas, pacientes de câncer, acometidas, né, pelo câncer ou com alguém nas suas famílias, existia algo ali, um acontecimento que marcou, que doeu, que não foi digerido, que não foi perdoado, que não foi aceito.
Então aquela alma já começou a adoecer. Aquele espírito esquecendo das coisas que Jesus trouxe para nós, começou a adoecer. Até que um dia o câncer aparece. E não é do nada que ele aparece. Ele aparece para mostrar que aquele espírito estava adoecido, que aquele sistema está adoecido. E agora, consequentemente, esse corpo físico adoeceu. E aí, Jesus diz para nós: eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Quando o amor adoece aqui dentro, através da mágoa, através do descaso por nós, do descaso pelo outro, então o câncer aparece. Ele aparece porque esse espírito lá atrás adoeceu. Adoeceu muitas vezes através de uma lealdade sistêmica que antes da felicidade olha para a lealdade. De que forma? Nas repetições, às vezes no meu sistema familiar, uma mãe teve câncer, e isso é muito mais forte quando é a mãe que teve o câncer, é o pai que teve o câncer. Então aquele filho, num movimento cego de amor e lealdade, na ânsia de querer ajudar aquele pai, aquela mãe, desenvolve lá na frente também um câncer. Não consegue mudar aqui esse destino, porque o que a gente consegue é fazer o nosso melhor por aquelas pessoas, mas a gente não vai ser capaz de mudar o destino do outro, de mudar a história do outro. A história que eu posso mudar agora é a minha história. Mas com essa necessidade de pertencer, e é uma necessidade inconsciente, a gente repete as dores daqueles que vieram antes de nós. Ou às vezes estão aqui em paralelo. É uma irmã que tem um câncer. Eu sei de casos de irmãos que têm câncer muitas vezes junto, 3, 4. Ou quando não é junto, um tem, falece, em seguida o outro tem. Ou mesmo que o outro se cure, mais na frente o outro tem. É uma lealdade cega ao sistema, aquela necessidade que todos nós temos de pertencer. E é como se a gente acreditasse que eu só vou pertencer se eu repetir a mesma história, ainda que seja de dor e sofrimento. E isso fica muito mais desafiador quando a gente olha através do olhar, da doutrina espírita, onde a gente vai entender sobre reencarnação. Vai entender que hoje uma memória que eu trago, transgeracional, ancestral, que me trouxe a desenvolver o câncer, pode ter sido causada por mim mesmo em uma outra existência. Quando eu fui o meu pai, meu pai não, os meus avós, bisavós, 3 avós. E aí, o que é preciso? Por que a gente vê, tantas pessoas que falecem do câncer? Mas existem muitas pessoas que se curaram do câncer. E muitas delas trazem até as obras, como Louise Hay trouxe, como tantas outras pessoas que curaram o câncer que tinham, porque não é meu câncer, e às vezes a gente se apropria tanto daquilo que a gente não quer e não percebe, que é o meu câncer é esse. O meu câncer tá assim, não, ele não é teu.
Ele está em você. Agora, por mais que você se apegue com esse câncer, né? Muitas vezes eu sorrio porque é isso, a gente se apega até com aquilo que a gente não quer. Ele não é teu e a gente não precisa se apegar com ele como inconscientemente. Se eu soltar esse câncer, como é que eu posso estar dentro desse sistema familiar onde tantas pessoas queridas morreram porque tiveram câncer e eu vou me curar? Não posso. Eu preciso estar aqui. Eu preciso por eles também fazer esse caminho na direção da morte. Porque independente do câncer que a gente esteja passando, eu tirei um câncer de pele na perna direita. E para a visão sistêmica, o lado esquerdo está relacionado ao pai, o lado direito relacionado à mãe. As pernas. Eu não vou entrar nisso agora para não ficar confuso, mas o lado direito, a gente olha e vê que está relacionado ao pai. O câncer que eu tirei à época foi na minha perna direita. E aí eu preciso fazer aqui dentro de mim, revisitar as minhas memórias e entender para que eu atraí aquele câncer na minha vida. E verificar, porque muitas vezes não é só sobre mim, mas é sobre como viveu o meu pai, para onde a alma dele olhava, que a minha continua olhando. Se a gente olhar isso, fica mais fácil de entender porque algumas crianças já nascem com um câncer. Porque se a gente for, né, só para o físico, o que a medicina tradicional explica é genético. Então, se é genético, vamos combinar, e ele é também de ordem genética, mas não é só e nem sobretudo, porque se fosse genético como algo que eu vou desenvolver de qualquer forma, todo o meu sistema teria que ter. Mas não é assim que acontece. Às vezes acontece em mais de um, mas não é com todos. Então, é genético, mas antes é espiritual e é sistêmico. Então, aquele bebezinho que muitas vezes já nasce naquele sistema familiar, trazendo um câncer, tem inúmeras coisas ali por trás. Tem questões espirituais que ele escolheu passar, muitas vezes para que a família pudesse ter um outro olhar, para que a família talvez agora parasse de brigar, de ter questões mais superficiais, para olhar com amor, com mais profundidade para aquele ser que chega tão pequeno, mas já trazendo mandou do sistema. Mandou daquele avô que talvez foi excluído porque foi assassino, daquele outro que foi abortado, daquela que se suicidou e que ninguém pode falar, daqueles que abandonaram os lares. Enfim, aquela criança nasce mostrando que a gente precisa fazer um olhar mais abrangente e sim buscar os tratamentos físicos. Porque se já é algo que está no físico, eu não posso só tratar o meu espiritual, só tratar o sistêmico e não tratar o físico. Mas existem diversos tratamentos, além daqueles convencionais que a gente conhece. Primeiro, a gente precisa olhar novamente para a forma de se alimentar, né? E é claro que já está numa etapa avançada,
desse câncer, não dá agora para eu organizar tudo só modificando a minha alimentação, né? Mas é um começo e igual precisa. Mas hoje, além do que já se conhece, eu não vou entrar nesses tratamentos que já se conhece, porque eles já são conhecidos, falados, divulgados, e eu não conheço com profundidade sobre eles. Eu quero trazer aqui que existem outros tratamentos naturais. A exemplo do método Kovačić, que depois eu vou deixar aqui. É um tratamento que já acontece há 75 anos, com muitos casos de cura. Em muitos casos, na grande maioria, as pessoas optam por fazer os tratamentos paralelos, né? Os tradicionais e o método Kovačić. E os resultados são surpreendentes. Mas tem aquelas pessoas também que não desejam ir para um tratamento mais invasivo e optam só pelo método Kovačić. E aí eu não vou entrar aqui nesse mérito, porque cada caso é um caso, mas também tem bons resultados. Através desse método simples, que é praticado muitas vezes de forma gratuita, em alguns estados do país e fora do país. Aqui nesse estado do Ceará, onde eu estou hoje, ele tem aqui um núcleo de atendimento em Fortaleza, na Avenida da Universidade, mas se olhar o site da AEMK, deixa eu colocar aqui o @ AEMK, mas depois eu vou deixar na descrição do vídeo. Você tem aonde que tem o atendimento. Ele é gratuito, ele é natural e ele é maravilhoso. Então, a gente precisa cuidar desse corpo que abriga o espírito. Porque se o meu corpo não é cuidado como eu preciso que ele seja, o meu espírito não vai ter muitas condições de permanecer nessa existência para dar prosseguimento ao que eu vim aqui fazer. Eu vim aqui fazer enquanto ser individual e em ser coletivo, porque essas pessoas que estão passando pelo desafio do câncer, elas muitas vezes estão a serviço do sistema familiar. Elas estão ali passando aquela adversidade por todos aqueles que já passaram. Mas o que é preciso ser visto é que não precisa que todos tenham o mesmo destino, indo no caminho daqueles que morreram. A gente pode fazer diferente agora. E é aí nesse lugar que entram as constelações familiares, que é uma terapia que também nos auxilia a olhar para esse lugar onde a gente está, muitas vezes inconsciente, repetindo a história daqueles que vieram antes. E aí sim, quando eu olho para o espiritual e eu trato esse espiritual, buscando essa conexão com Deus, com o sagrado, com o divino, me conhecer, fazer o que for preciso para liberar o perdão. Eu olho para o sistêmico e faço esses movimentos na direção dessa cura sistêmica, eu consigo fortalecer esse corpo físico. Porque eu estou tirando de dentro de mim, através do pensamento, através do sentimento, os agentes que me adoeceram. E óbvio, com o tratamento físico e o Kovačić, que ele vai agir nesse agente
vê. Para o método Kovačić, o agente do câncer, independente do tipo de câncer que você tenha, ele se instala próximo ao coração. E instalado no coração, ele vai agir na área do teu corpo que você tenha maior fragilidade. Será que é por acaso que ele se instala na região do coração? Coração que é a sede das nossas doenças e da cura. Porque as mágoas vão ficar instaladas aqui nessa região do chakra cardíaco e do coração. As tristezas, as dores. E aí, com esse tratamento do método Kovačić, eu elimino esse agente. Mas, para que eu encontre verdadeiramente a cura, eu, enquanto espírito, enquanto ser sistêmico, preciso querer. Escolho querer viver. Porque não adianta eu estar ali fazendo o tratamento, mas eu estou informando para minhas células que eu não quero mais viver, que eu quero desistir, que eu nunca vou conseguir perdoar, que eu não vou dar conta, que é difícil demais estar aqui nessa existência, que é assim, que aconteceu assim com meu avô, a minha avó também teve o câncer, os meus irmãos tiveram câncer e os médicos já me disseram que é genético e é sobre isso. Só que não é só sobre isso. Enquanto a gente achar que é só sobre isso, a gente vai morrer mais rápido, as pessoas que a gente ama também vão morrer mais rápido, porque não é só sobre um corpo físico, não é só realizar uma cirurgia, extrair as 2 mamas, porque o teste genético disse que eu tenho geneticamente a probabilidade de ter um câncer de mama, então eu vou extrair as mamas e tá tudo certo, só que não. Eu não vou ter nas mamas, porque eu extraí as mamas. Mas se esse teste genético, ele tá me mostrando, e eu preciso ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, uma consciência expandida para entender, que ele tá me mostrando o que espiritualmente eu já trago de compromisso, o que sistemicamente já existe no sistema onde eu nasci. Então, se eu não olhar para isso, esse agente se instala aqui próximo ao coração. Não existe mais mama, mas ele vai achar um outro lugar. Que pode ser qualquer lugar. E aí a gente entende a questão das metástases quando a gente olha para esse espiritual. Quando a gente olha para esse sistêmico que não foi visto, que não foi considerado, que não foi tratado. E vocês que estão aqui, se quiserem trazer alguma contribuição, eu vou olhar aqui minha cola para ver se eu coloquei algo que eu não trouxe para trazer, mas tragam as suas considerações também, que fica muito mais rico, tá bom? Fiquem só caladinhos aí, não escrevam alguma coisa. E se quiser, então, aperte no coraçãozinho. Porque quando a gente aperta no coraçãozinho, o Instagram, que só funciona com essas coisas, ele entende que aquele conteúdo está sendo um conteúdo bom, que ele entende que aquele conteúdo pode ser um conteúdo que pode ajudar outras pessoas. E aí ele vai entregando para mais pessoas. E aí, aos pouquinhos, a gente divulga aqui para o Instagram que os conteúdos que o Jesus de Nazaré traz, ele é bom. Então, vamos divulgar mais sobre o Jesus de Nazaré, vamos divulgar mais as lives.
né? Não é sobre Eridan. Eridan está aqui hoje, sendo um instrumento rasinho de Jesus, mas é o que tinha para hoje. Mas amanhã a gente tem outra pessoa e de domingo a domingo a gente tem outras pessoas. E por mais que elas sejam maravilhosas, porque são, todas são, também não é sobre elas, mas é sobre o tema que a gente traz e que esse tema é só uma desculpa da espiritualidade para estar aqui agora agindo. Agindo em mim, na minha casa, nos meus sentimentos, nas minhas células. Agindo em cada um de vocês, na casa de vocês, nas células de vocês, nas memórias pessoais e transgeracionais. Para que a gente possa banhar todo o nosso ser espiritual, mental, emocional, sistêmico e físico para seguir na existência fazendo o que a gente veio aqui fazer, tá? Bom dia, Ju, gratidão também. A Dadá colocou aqui que quer entrar por vídeo. Eu não sei se foi sem querer ou se quer entrar, a Dadá. Se quiser, só confirma aqui para mim que eu aperto e a gente ainda tem um tempinho. Você entra e traz as suas considerações por vídeo, tá bom? Aqui. As células, elas precisam de um impulso, mas a alma precisa de esperança, precisa de fé em Deus. Essa semana eu estava aqui na UFC, numa aula lá, no curso de extensão, dentro do setor de medicina. E parece uma coisa, Deus sempre encontra caminhos de me levar para mais próximo da medicina. Ora a medicina da alma, ora a medicina dos sistemas, ora a medicina do corpo físico. E a gente aprende muito lá, porque nesse curso de extensão, eles são bem abrangentes para que a gente olhe para diversas áreas do ser, né? E traz esse olhar para as práticas integrativas, enfim. E aí o professor fez uma fala que é mais ou menos assim. Muitas vezes, dentro da medicina, aquilo que é certo, que é certeza, não tem certeza nenhuma. E aquilo que é impossível, de repente acontece. E o que é isso, se não Deus agindo? Porque o médico dos médicos é Jesus. Deus, que é o Criador de tudo que é e que há, é o médico maior. Então, sobretudo, quando a gente está passando por algo desafiador como é um câncer, por mais que a gente diga, tô bem, tá tudo bem, ai, os médicos já disseram que não tô mais com câncer, fica aquela coisinha, fica aquele alertazinho. Mas se eu confiar no médico dos médicos, se eu confiar que ele disse, vós sois deuses, se quiseres, podereis dizer a essa montanha, transporta-te daqui para lá, e ela se transportará. Eu vou olhar para esse câncer que está aqui, vou entender, ao invés de eu só olhar para ele apavorada, com medo, com raiva, com ódio, com mágoa, com rancor, o que ele está querendo me dizer? Que lição ele está trazendo para mim? O que eu preciso liberar? Porque um câncer, seja qual for, ele está me mostrando que algo precisa ser visto por mim, pelo meu sistema familiar.
E se eu sou uma criança ainda, e eu não dou conta de ver isso, é óbvio que ele quer que a família olhe o que aquele câncer está trazendo para essa família agora. Para que foi necessário vir através de uma criança nesse momento? Será que as crianças foram olhadas e respeitadas nesse sistema familiar? Será que a vida foi preservada como deveria ter sido? Ou será que agora a gente pode fazer um pouquinho diferente? E a gente pode amar mais? E foi lindo o que o professor falou também. Ele é um professor médico ortomolecular. Então ele falou que o criador da medicina ortomolecular, ele falou o nome dele, eu nem consigo saber aqui agora, deixa eu ver se eu acho. Ele teve um câncer. Ele teve um câncer, descobriu o câncer com 71 anos. Aqui, Linus Pauling. Em 1968. Ganhou o Prêmio Nobel de Química e outro da Paz, amplamente considerado pelos cientistas. E aí o professor até explicou sobre isso, né? Que ele acabou ganhando o Prêmio Nobel da Paz porque ele olhava muito para essa paz interior a partir dele. Porque quando ele desenvolveu um câncer, aos 70 anos ou 71 anos, ele imaginou que com os conhecimentos que ele tinha, tanto da ortomolecular como do olhar para o espírito, ele poderia chegar a uns 80. E aí ele fez esse uso, né, da medicina ortomolecular, das suplementações. E eu, assim, que toda a vida ouvi falar, né, na medicina ortomolecular, me apaixonei ainda mais ouvindo o professor falar. Ele ia todos os dias ver o sol nascer e o sol se pôr. Olha onde? Próximo de uma cachoeira, onde ele, olhando o sol se pôr, ele sentia aqueles respingos ali. E aí, certa feita, ele numa reunião com uma pessoa, a pessoa perguntou para ele, né? Ele disse, olha, eu só posso ficar com você até agora porque eu tenho algo para fazer importante. Mas o que é que o senhor vai fazer? De tão importante que nem dá para a gente continuar. Tá, você quer ir comigo? Foi. Chegou lá, ele foi contemplar o sol se pôr e sentir aquela natureza. Porque a gente já sabe, ele lá atrás já sabia, a importância de você se reconectar com a natureza, para que você possa também fazer esse movimento de autocura. E ele viveu até 94 anos. Ainda tinha o câncer, mas não se degradou com câncer. Ele fez inúmeras pesquisas, ele ganhou o Prêmio Nobel, ele desenvolveu muitas coisas até os 94 anos, porque ele escolheu viver e se cuidar. E talvez por uma questão kármica, aquele câncer precisaria estar ali. E eu ouvi certa feita de Chico, numa palestra, onde ele dizia: algumas pessoas vão morrer de câncer, às vezes morrem até com o diagnóstico. Recebeu o diagnóstico, morreu. E outras vão morrer com o câncer, mas não de câncer. E esse professor, doutor, foi a prova viva disso, porque morreu aos 94 anos, depois de descobrir um câncer com 70 ou 71, com o câncer, mas não morreu do câncer. E às vezes a gente, só de imaginar que pode estar com aquele câncer ali, já morre. Eu nem vou longe, eu vivenciei isso com uma amiga que teve um câncer, fez a cirurgia,
E aí os médicos disseram, né, que tá bom, não tem mais nada. Foi algo muito invasivo, né? Existia a possibilidade de fazer um tratamento e não retirar todos os órgãos como retirou, e um outro mais invasivo de sair retirando todos os órgãos, botar aquela bolsinha, e ela optou por esse. Mas depois ela chegou a dizer para mim no hospital que ela não sabe se voltasse atrás antes da cirurgia ela teria feito aquela cirurgia, já que talvez da outra forma, né? E nada é certo. Mas existe uma qualidade de vida sem tanto sofrimento. Mas o que eu quero dizer com isso? Que enquanto ela acreditou que ela estava curada desse câncer, apesar dos desafios na saúde que foram muitos, porque estava com a bolsinha, enfim, aí tinha aderência. Mas ela viveu, acho que ainda depois do tratamento, 1 ano, razoavelmente bem. E eu viajei, fui encontrar ela. Ela tinha ido se internar para fazer um procedimento de desobstrução. Nesse se internar e sair, eu voltei porque ela ia sair. E de repente ela recebe um diagnóstico médico. E eu fui, ela estava caminhando, ela estava andando, mas ela estava internada. Ela recebeu o diagnóstico de que aquele câncer já tinha tomado toda a região abdominal, o peritônio, que era em estado terminal. Não tinha mais o que fazer. E quando eu volto, em menos de 1 semana, eu já encontro uma pessoa prostrada, uma pessoa que desistiu da vida. A verdade é essa. Ela desistiu porque ela acreditou, né, no que foi dito para ela, que era terminal, que não tinha mais jeito. E ela foi definhando a cada dia, até que em menos de 15 dias ela desencarnou, só assim. E naquele momento eu pensei assim, me doeu muito ver aquilo acontecer, porque eu acho que a gente tem que trabalhar com a verdade. Mas quem tem a verdade absoluta, se não Deus? Me dói muitas vezes ouvir quando os médicos, alguns médicos, eles falam para as pessoas, isso não tem cura, não tem mais jeito, é terminal. Eu acho que seria mais verdadeiro uma fala assim. Para nós, médicos, diante do que nós conhecemos na medicina, não tem mais jeito. Mas nós não somos os donos da verdade, nós não sabemos tudo. Acima de nós existe um Deus e existe muitas outras técnicas que são conhecidas como integrativas e complementares, mas no caso do Kovačić, ela é muito abrangente e tem tantas outras formas que a pessoa talvez pode buscar, porque eu entendo que os médicos eles fazem um compromisso com a vida e não é com a morte. E por mais que todos nós saibamos que a gente vem aqui e que nós não vamos ficar aqui para o resto da vida espiritual, porque é o tempo da vida física, eu acredito que a gente, sobretudo os médicos, eles têm uma obrigação moral de proporcionar um bem-estar àquela pessoa que está ali. Muitas vezes querendo se agarrar só com uma palavra de esperança para seguir vivendo, para acreditar. E às vezes essa palavra não vem pela pessoa que deveria ter vindo e que talvez pudesse ter salvo uma vida.
E aí, quando eu ouvi o professor fazendo essa fala, né, que na medicina tem duas coisas que são certas. Uma é de que a certeza pode nunca ser certa e de que o impossível de repente pode acontecer. Aquilo foi tão reconfortante para minha alma. E é o que eu queria que nós nos lembrássemos por nós e pelos outros. E todos aqueles que estão passando por desafios na saúde, a palavra dos médicos não é uma palavra absoluta, não é uma verdade absoluta. E eu falo isso com todo amor e respeito a eles, porque antes de serem médicos, são espíritos, são filhos de Deus. E o compromisso maior não é só com aquele juramento, mas é com que eles se comprometeram com Deus lá no mundo espiritual. De que viriam aqui para ir para a medicina e para proporcionar, né, no limite das suas possibilidades, a cura daquelas pessoas, auxiliar na cura. Mas muitas vezes essa cura não vai ser a cura do corpo físico, mas do espiritual, do sistêmico. E é essa a medicina que eu acredito para o futuro. A medicina que olha o ser como um ser integral. Um ser que antes de ser físico é espiritual, mas que também é sistêmico. E aí é físico. E eu falei muito, falei demasiadamente, agradeço aos que puderam estar aqui conosco, aos que passaram, aos que ainda virão, né? A live vai ficar gravada. Eu quero, inclusive, antes da gente encerrar, porque eu vou fazer um exercíciozinho sistêmico de visualização, simples, mas que pode ser muito profundo se a gente se permitir vivenciar. Eu quero também deixar aqui um convite para quem se sentir tocado, para quem sentir que faz sentido. Hoje, ao meio-dia, no meu Instagram, eu vou fazer uma live de constelação familiar. Há um tempo eu já fiz, depois eu suspendi, senti o chamado para voltar. Então hoje a gente volta ao meio-dia e senti o tema que vai ser o câncer. Então, se você sabe de alguém que está com câncer, que pode assistir a live de onde estiver, às vezes está no hospital, mas tem um telefone, está em casa, mas tem um telefone, eu tenho certeza que vai ser muito bom, vai ajudar muito a vir meio-dia. Se alguém quiser entrar e trazer o seu tema, a gente olha diretamente para ele. Se não, eu vou fazer algo que vai abranger a todos. Não exatamente você precisa estar com um câncer, mas se você tem na história ancestral, e quem não tem, a gente pode estar olhando para esse tema e nos liberando e liberando os que vieram antes de nós. Então, se fizer sentido, meio-dia no meu Instagram, eu vou deixar ele aqui também, mas eu vou até colocar aqui, mas vou colocar nos comentários, tá? Aqui, prontinho. Então, nesse momento, a gente vai encaminhando para o final da nossa live. Eu vou pedir que a gente possa fechar os nossos olhos, inspirar e expirar lenta, profunda e suavemente. E na medida que a gente inspira e expira, a gente vai se conectando com aqui e agora.
E eu vou pedir que você visualize atrás do teu ombro direito o teu pai e toda a tua ancestralidade paterna. E não importa se você não conheceu o teu pai, você só sente, se permite sentir essa energia. E se existe um pai biológico e um pai adotivo, permite que estejam os dois, sabendo que o biológico vem antes e o adotivo vem depois, porque para a gente chegar na vida, a gente precisou dos nossos pais biológicos. Atrás do nosso ombro esquerdo, a nossa mãe e toda a nossa linhagem materna. Inspira um pouco mais e sente a força da vida que chegou de cada um deles até você. Sente e visualiza também. Agora, você faz um movimento e visualiza que você vira de frente para eles. E destaca na tua tela mental ou no teu campo de visão todos aqueles que foram acometidos pelo câncer. E permite que se apresente também na tua tela mental aqueles que talvez você nem soube que foram acometidos pelo câncer, que você não conheceu. Percebe que do teu coração sai um fio que te mostra o fio invisível da lealdade sistêmica e da conexão que você está com cada um deles. Inspira, expira. Olhando para eles agora, você diz: queridos ancestrais, eu vejo vocês. E vejo também o fio invisível que me conecta à dor de vocês e ao câncer que vocês tiveram. Eu percebo que esse câncer, ele já vem de gerações e gerações muito antes de nós. Mas agora, aqui nesse tempo e nesse espaço, eu também sei que eu não preciso mais seguir conectada com esse fio que nos conecta ao câncer. Vocês já pagaram o preço. E por amor a vocês, eu estive conectada a essas dores, a esse câncer. Ainda que talvez eu desconheça e desconheça as causas. E eu não preciso conhecer a causa. Nesse momento, visualizando algo cortante de cristal de amor rosa, do amor incondicional, passa e corta esses fios invisíveis que nos conectavam aos nossos entes queridos por amor, repetindo a dor do câncer em nossas vidas. E a gente faz um movimento de reverência com a cabeça, agradece a cada um deles e ao que o câncer veio trazer para nós. E se eu sei que tenho ou tive ou vejo uma célula cancerígena ainda,
Eu posso agora, com amor e gratidão, devolver a eles um movimento. E essa célula vai agora levando amor incondicional, levando cura, cura espiritual, cura sistêmica, cura física, para o início, onde tudo começou. Inspirando e expirando, eu sinto agora a luz da cura me banhando, me preenchendo, reorganizando o meu perispírito, as minhas células sendo regeneradas. Inspiro, expiro, com gratidão, eu me despeço deles, viro e sigo para a minha vida na direção da saúde, da cura, sabendo que será por todos e com todos. Agora eu posso seguir em paz, agora eu posso seguir livre com saúde. Será por todos vocês. Gratidão, gratidão pela escuta amorosa, silenciosa. Para quem chegou agora, reassista a live, internalize, ouça. E se fizer sentido, eu aguardo vocês ao meio-dia no meu Instagram. Gratidão. Até lá.